A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Jonas Rodrigues. Eu quero falar sobre a igreja e os relacionamentos. Eu quero usar como base os textos de Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 3, e Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Estes textos vão nos dar condições de nós meditarmos sobre a igreja e os relacionamentos. Você sabe que a igreja ela não é um edifício, um CNPJ ou uma reunião semanal. A igreja é essencialmente um emaranhado de relacionamentos. Portanto, viver em comunidade é um dos maiores desafios para a fé cristã. Tenha certeza que viver em comunidade é um desafio para a fé cristã que nós aprendemos na Bíblia e que nós podemos, através da palavra de Deus, superar este grande desafio e obter um sucesso nos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Agora, quais os pilares que nos dão condições para nós mantermos os nossos relacionamentos na igreja, apesar dos conflitos? Eu quero aqui te mostrar 3 pilares que a Bíblia fornece que vão nos ajudar a nós fortalecermos os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. O primeiro pilar é suportar com paciência o nosso irmão. O primeiro pilar que fortalece relacionamentos é suportar com paciência o nosso irmão. Efésios, capítulo de número 4, versículo 2, Paulo diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja que a palavra suportar no original grego não significa apenas aguentar com esforço, mas dar sustentação. Veja que no corpo de Cristo haverá divergências de opinião, personalidades conflitantes ou personalidades conflitantes e falhas de caráter. Essas coisas nós vamos encontrar na igreja. Agora, trazendo esta questão para o lado prático, nós vamos ver que fortalecer relacionamentos exige aceitar que o outro é um projeto em construção. Assim como você tem que aprender esta verdade, que para nós fortalecermos relacionamentos, nós precisamos entender que o outro é um projeto em construção. E o outro precisa entender que você também é um projeto em construção. O que a gente pode entender é que a maturidade da igreja não é medida pela ausência de conflitos, mas pela forma como lidamos com estes conflitos, através da paciência, através do suportar. Então a gente precisa aprender a suportar uns aos outros. Uma certa feita eu estava em um determinado ambiente e uma pessoa chegou ao meu lado e começou a conversar comigo. Ela estava bêbada e ela estava com um hálito insuportável. E eu tive que estar suportando por alguns minutos aquela pessoa até que chegasse o momento de eu me retirar daquele ambiente. Então suportar não é muito fácil, mas com a graça de Deus, com o amor de Deus no nosso coração, nós conseguimos suportar uns aos outros em amor, em paciência, a fim de fortalecermos os nossos relacionamentos. Assim como o outro é um projeto em construção, você também é um projeto em construção, e aí, a verdade, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. O segundo pilar que fortalece relacionamentos é o perdão recíproco. O perdão recíproco, ele é o segundo pilar que fortalece relacionamentos. Veja Colossenses, capítulo 3, versículo 13. O que diz Paulo lá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja, não existe comunidade saudável sem a ferramenta do perdão. Isto é inquestionável, não existe comunidade saudável sem a ferramenta do perdão. A mágoa é um veneno que paralisa o serviço cristão. Quando a mágoa ela chega com o objetivo de paralisar todas as atividades, todos os trabalhos, toda a realização cristã, ela busca paralisar.
O que a prática nos ensina, a prática desta verdade? A prática nos ensina que o padrão do nosso perdão não é a nossa justiça própria, mas o perdão que recebemos de Deus. Você somente perdoa. Por quê? Porque você recebeu o perdão de Deus. E pelo fato de você ter recebido o perdão de Deus, você perdoa o próximo. Veja que se a igreja deseja ser forte, ela deve ser um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para confessar suas fraquezas e encontrar restauração em vez de julgamento. Então, observe que nós perdoamos com o padrão de Deus, porque Deus nos perdoou. E se Ele nos perdoou, apesar de nossos irmãos falharem contra nós e nós falharmos contra os nossos irmãos às vezes, mas isto não é motivo de nós endurecermos o nosso coração e retermos o perdão. Mas isto é o motivo de nós lembrarmos, no dia em que eu estava em falha, em pecado, Deus me perdoou, e hoje que meu irmão está em falha comigo, eu vou agir da mesma forma que Deus agiu comigo. Eu vou perdoá-lo. Isto fortalece relacionamentos. E por último, quero aqui falar sobre o terceiro pilar, que é o amor que aperfeiçoa. O amor que aperfeiçoa, conforme está em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Veja que o amor bíblico, o amor agape, nós pronunciamos ágape, mas a palavra no grego pronuncia-se agape, não é um sentimento, é uma decisão. Amor não é um sentimento. Eu não estou sentindo de amar esta pessoa. Não. O amor é uma decisão. Você decide amar o seu próximo. E veja que este amor é o vínculo. Ou seja, este amor ele é uma espécie de corda que amarra todas as outras virtudes. Veja que sem amor, a organização da igreja pode até ser eficiente, mas ela será fria. Veja que este amor é o amor agape, ou seja, é o amor incondicional. Não é o amor condicional. Eu amo esta pessoa porque ela me ama. Não. Eu amo esta pessoa porque ela nunca me fez nenhum mal, ela nunca falhou contra a minha vida. Não. Este amor aqui é o amor incondicional. Você ama as pessoas incondicionalmente. Você ama porque Deus te amou primeiro. Veja que este pilar na prática, ele se manifesta nos pequenos detalhes. Em um café que você toma com a pessoa, em uma mensagem de encorajamento, em uma intercessão que você faz a Deus pelas necessidades desta pessoa, na manifestação do serviço desinteressado. Então, este amor, ele se manifesta de forma desinteressada, mas se manifesta com a atitude de ver o próximo muito mais abençoado pelo Senhor. Uma igreja forte não é feita de pessoas perfeitas, mas de pessoas que decidiram não desistir umas das outras. E para isso eu quero aqui tratar com você de algumas aplicações. Em primeiro lugar, aproxime-se. Identifique alguém na congregação com quem você tem pouca convivência e procure conhecer sua história. Isso é importante. Segundo, reconcilie-se se há um muro entre você e um irmão, dê o primeiro passo para derrubá-lo. Faça a sua parte. Reconcilie-se com esta pessoa. Em terceiro lugar, sirva. Encontre uma necessidade prática na vida desta pessoa, na vida de alguém do corpo de Cristo e ajude a supri-la. Manifeste este amor. Que sejamos conhecidos não apenas pelo que pregamos, mas pela forma como nos amamos. Pois, como disse Jesus, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Deus te abençoe.